Ele esteve em campo nesta noite de terça-feira do feriadão, às 9h30 da noite, lá na Serrinha, em Goiânia, e trouxe para casa um pontinho. Um empate que para o Cruzeiro tem um sabor de derrota, porque além de ter saído na frente, tomado um gol 1 minuto depois, isso aí a gente vai discutir aqui e tal, é questão da tabela. O Cruzeiro não sai do lugar, o Cruzeiro não anda com o Luxemburgo. Melhorou o desempenho, estava na zona de rebaixamento, você está errado, está em 14º hoje, não sei de cabeça aqui, o 15º, 14º, mas não anda, gente. Está a 3 pontos na zona de rebaixamento e 12 na zona de classificação, que é o G4. Então, bota para rodar aí pra gente os melhores momentos. Ô, André, um primeiro tempo, eu diria para você, covarde dos dois times. Nem o Tadeu, nem o Fábio, acho que eles nem suaram a camisa, viu, André? Nós estamos mais preocupados em não sofrer o gol do que em marcar, né? Os times, tanto o Goiás quanto o Cruzeiro, eles não queriam vencer o jogo, eles queriam não perder. E aí foi o que aconteceu, esse empatezinho em 1-1. Acho que, principalmente para o Cruzeiro, né? Tinha que ter proposto mais o jogo. Tudo bem, o Goiás está lá no G4, está um momento melhor, é uma equipe que, por enquanto, está mais estruturada, mas o Cruzeiro é aquela equipe que precisa mais, que justamente para o Goiás estar lá em cima, ele pode não se expor tanto, não ter esse esforço, porque, querendo ou não, o resultado, o empate para ele estava excelente para permanecer entre os 4. E contra o Cruzeiro, que por mais que esteja na parte de baixo da tabela, é uma equipe forte do futebol que passou a ser vista de forma diferente pelos últimos resultados, como o Vanderlei Luxemburgo. Então, acho que o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade de subir na tabela. Eu tinha comigo que seria muito importante fazer 4 pontos nesse confronto entre CRB e Goiás, com 2 equipes lá em cima da tabela, até porque o Cruzeiro tinha que tirar pontos de um deles para conseguir, né, pleitear uma vaga entre os 4, acabou fazendo só 2 pontos, manteve a sua distância para esses 2, pior, aumentou, são 12 pontos agora para o G4. Então, para mim, o Cruzeiro não foi muito bem nesses jogos contra os times da parte de cima da tabela. Olha só, isso aqui, Alan, o nosso grande Vitor Martins, o Vitão, participa aqui toda segunda. Ele escreveu no blog dele algo que é importante, para ninguém ficar falando, porque eu já vi isso também, né? Vocês são muito pessimistas, é porque para muita gente o Cruzeiro está embaixo, é bom, as pessoas gostam de ficar falando mal. É uma situação real, de tabela, que eu vou trazer aqui, que o Vitão escreveu no blog dele aqui. Antes do Luxemburgo, a diferença para o 4º colocado, que era o Avaí, era de 13 pontos. Hoje a diferença para o Botafogo é de 12 pontos. Em 7 jogos, a diferença caiu 1 ponto. 1 ponto. O aproveitamento do Cruzeiro anterior ao Luxemburgo com o de agora, ele mais que dobrou. Só que mais que dobrou e o Cruzeiro caiu 1 pontinho, diminuiu 1 pontinho a diferença, Alan. Aí não tem como a gente falar em acesso, Alan, não tem jeito. Não tem jeito, Paulo, porque esses números que você trouxe, a gente precisa ver eles de maneira relativa. Quando você fala que ele mais que dobrou o aproveitamento, isso é um fato. Então, em tese, anima, né? Mais que dobrou o aproveitamento. Só que quando você dobra algo que é muito ruim, e aí você vai melhorando esse algo que é muito ruim, e passa a ficar só ruim. O aproveitamento do Cruzeiro hoje, gente, é ruim. Não adianta falar que é bom, que é regular, sequer é regular. Regular se o Cruzeiro estivesse ali em 8º, 7º na tabela, fora do G4, mas com possibilidade de em 2, 3 rodadas alcançá-lo. Não é o caso. Tem um aproveitamento ruim. Olha a campanha que faz o Vasco, por exemplo. E a gente chama essa campanha do Vasco de quê? De irregular. O Cruzeiro está a quantos pontos do Vasco? O Cruzeiro tem 26, o Vasco tem 32. Se a do Vasco é irregular, como é que a gente vai classificar do Cruzeiro? Ruim. O Cruzeiro tem 5 vitórias em 22 jogos até aqui. Então, jogando por baixo, ele precisa de 10 vitórias nos jogos que vêm pela frente. Isso jogando ali por baixo. O resto tem que ser empate. No mínimo 10 vitórias. Como é que você vai acreditar que em 16, 15, 16 jogos o time vai ter 10 vitórias, sendo que até agora ele tem 5? O empate de ontem mostra postura muito parecida, mas de times que têm situações muito diferentes na tabela. O Goiás venceu 10 partidas, também é um time que empata muito, mas tem 10 vitórias, o dobro do Cruzeiro, e está ali na 3ª colocação. Então não dava para o Cruzeiro se igualar. O André falou bem, é um desempenho ruim no confronto contra CRB e Goiás. Se a gente analisar a situação do Cruzeiro, esquecendo isso, buscando empate fora de casa contra 2 equipes do G4, ok, mas para o Cruzeiro isso não serve. No fim das contas, virou um filme repetido com o que a gente viu com o Felipão ano passado. Que ele chegou, depois de projetos anunciados com estilo de jogo que não deram certo, buscaram medalhões para resgatar. Só que ano passado o Felipão falou rasgado. Não, aqui é salvar da Série C e é o máximo.
O Luxemburgo está falando o tempo todo em acesso. Só que os números e a pontuação do Cruzeiro em nenhum momento faz a gente acreditar que isso vai acontecer de fato. E o aproveitamento do Luxa é de 61,9%. Vamos botar 62%. Esse aproveitamento hoje, que é um bom aproveitamento, diga-se de passagem. O Coritiba é 63%. Exatamente, é um bom aproveitamento. É insuficiente para o Cruzeiro subir. Vai chegar a menos de 60 pontos. Com menos de 60 não sobe, André. O Cruzeiro tinha que fazer mais de 70% nos jogos que faltam, né? E essa sequência de empates, né? 11 empates do Cruzeiro em 22 jogos, eles vão muito... Eu lembro lá de 2003, quando começou o Campeonato de Pontos Corridos, o próprio Luxemburgo no Cruzeiro disse: é melhor você ganhar um jogo e perder 2 do que você empatar 3. Você vai ter os mesmos 3 pontos, mas se precisar de um critério de desempate, a vitória te põe na frente. Então, assim, o Cruzeiro esquece essa cartilha que foi ele lá que lançou lá atrás. E fala-se aí, né, em 10 jogos, 10 vitórias. Nas minhas contas, o Cruzeiro tem que ter pelo menos 12 vitórias em 16 para conseguir subir, que aí garantiria aí 62 pontos e teria chances reais nos outros 4 jogos, poderia beliscar mais alguns pontos para garantir esse acesso. É um caminho difícil, mas ao contrário do que os torcedores falam e que o pessoal quer ver o Cruzeiro lá embaixo, eu espero que o Cruzeiro suba. E eu ainda torço para que o Cruzeiro consiga essa reação improvável e que ele consiga o acesso para a primeira divisão, porque eu acho que o futebol mineiro cresce muito com isso. A gente conseguir ter Atlético, Cruzeiro e América na primeira divisão, os mineiros vão ser muito bem representados. A chance hoje, de acordo com o departamento matemático da UFMG, que é muito sério o trabalho que é feito lá, né, André? É de 1,1% do Cruzeiro subir. Ou seja, a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Quando o Lucha chegou, ainda tínhamos aí 7 jogos a mais. Então daria para você trabalhar com alguma coisa se o clube encaixasse uma sequência de vitórias e tal. Hoje, tá bem curtinho. Você vai falar que o trabalho do Luxemburgo é ruim? Não, o trabalho do Luxemburgo não é ruim, é muito melhor do que os outros que estavam aí. Só que um trabalho para ganhar cancha, para implementar, ser fundamentado, precisa de tempo. E esse tempo ele não tem, André. Não tem, Alan, perdão. E ele tem que correr contra o tempo. Ele vai ter que fazer aí uma campanha, assim, ele fica para a história, viu, gente? Eu vou dizer uma coisa para você, o Luxemburgo já está na história do Cruzeiro para a tríplice coroa. Se ele conquistar esse acesso hoje, estou falando hoje, dia 8 de setembro de 2021, se o Cruzeiro subir ao final do ano, lá em dezembro, tem que fazer uma estátua para o Luxemburgo, porque é muito difícil. Muito, Alan, muito difícil. São 12 vitórias em 16 jogos. 12. Um time que ganhou 5. Um time que ganhou 5. Então tem que fazer estátua para ele, Alan. Tem jeito. Com certeza, tem que fazer estátua mesmo. Não é força de expressão, não. Ele merece uma estátua lá na toca. Você falou do departamento de matemática, Paulinho. Aí depois o torcedor chega no final do ano, acontece esse milagre, acontece essa façanha. Ah, mas vocês falaram que não tinha chance. É exatamente isso. A chance é de 1,1%. Ela é muito pequena. Então, se ele conseguir, ele vai ter que fazer realmente algo histórico. Basta ver o que está sendo feito até aqui e o desempenho das outras equipes. Sobre questão de parar de perder, é do Luxemburgo a frase, né, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. E é isso que a gente está vendo. O Cruzeiro se concentrou em parar de perder. E isso, para um primeiro momento, estava ok. O time precisava parar de perder. Aí começou a pontuar. Só que, como comparativo, nos últimos 10 jogos, o Cruzeiro conquistou 15 pontos. Dos 30 pontos, conquistou 15. 50%, tá? É horrível? Não é, mas é o aproveitamento que para o Cruzeiro e para os objetivos do time não serve. O Botafogo, nesse período, conquistou 25 pontos. Não à toa, o Botafogo está lá no G4. Se o Cruzeiro tivesse conquistado 25 pontos nesse período, tinha 10 pontos aí a mais, estava ali em 6º, 7º lugar, de fato, brigando pelo G4. Então, não dá mais para pensar daqui para frente em ampliar a sequência de invencibilidade. O Cruzeiro precisa de uma sequência de vitórias, 3, 4 vitórias, para aí sim chegar lá no bolo. Senão, vai fazer um campeonato de meio de tabela e mais um ano na Série B. E só os números para corroborar aquela questão que eu falei, que a sequência com Goiás e CRB foi ruim para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem, com o Luxemburgo, mantendo uma sequência de 70%, eu acredito que tem chance de subir, né? Antes do jogo, o aproveitamento do Luxemburgo era de 66%. Se tivesse vencido o Goiás ou o CRB, seria superior aos 70%. Ele estaria dentro daquela média para conseguir o acesso. Com a derrota, caiu para 61%, quase 62%, então ficou mais difícil. Ô, gente, esse negócio de invencibilidade é uma bobagem, viu? Isso é uma bobagem. Ah, tá invicto, Cruzeiro, com Luxemburgo, são 4 empates, 3 vitórias. Troca aí, ó. 2 empates por 2 vitórias. E pega 2 empates e vira 2 derrotas. Tinha mais ponto que tem hoje. Então isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. É melhor você arriscar, né? Arriscar, ir pra cima, tentar abrir um pouco. Ah, mas vai perder. Pois é, mas se você arriscar pelo elenco que o Cruzeiro tem,
Vamos botar os jogos que ele empatou. Se ele arriscasse dos 4, nos 4, ele não ia perder os 4. Vamos falar a verdade. Vai perder os 4? Não vai perder os 4, né? Porque teve jogo que ele foi bem melhor. Então, se ele arriscasse um pouco mais, tinha 2 vitórias e 2 derrotas, ele tinha mais ponto do que os 4 empates. Ele tem 4 pontos. 2 vitórias são 6. Então, já tinha 2 pontos a mais do que ele tem hoje. Então, assim, é um momento complicado, não dá para ficar iludindo. Mas vamos trazer o Lucha? Nada melhor do que ele, né? Ele tem uma calculadora dele lá, que ele falou que fica lá o tempo inteiro fazendo conta. Ele falou sobre o planejamento dele para conquistar os pontos necessários para conseguir o acesso. Fala, Lucha. Acho que foi um resultado dentro daquilo que eu coloquei de projeção contra o CRB, contra o Goiás. São times que estão lá em cima, tem que ganhar. Não, nós temos que ganhar jogos que nós temos que adversário que não estão indo para lugar nenhum, né? Aí são 10 jogos que eu coloquei, não vou falar quais são as equipes, mas nós colocamos 10 jogos que nós temos a obrigação de ganhar e mais 7, contando com esse do Goiás hoje, né? Agora ficaram restando 6, para a gente poder buscar a nossa classificação. Agora tem 10 jogos importantes que nós temos que jogar tanto em casa como fora para ganhar. Até o Lucha, que é experiente, né, deu uma rateada. Né? Nós temos que ganhar de adversários... ele queria falar de adversários ruins, ou que estão lá embaixo na tabela, mas aí você motiva o outro lado. Mas também falar que não vai para lugar nenhum, a Ponte Preta já vem aqui em Sete Lagoas babando.